O que parecia só mais um jogo de Libertadores virou uma noite que pode mudar muita coisa dentro do Corinthians. Porque enquanto a Fiel pensa apenas na bola rolando contra o Platense, nos bastidores uma situação milionária envolvendo Memphis Depay já começou a mexer com o clube inteiro. E quando você descobrir quanto dinheiro o Corinthians pode receber, você vai entender por que essa história virou prioridade lá dentro. Mas calma, porque o que está acontecendo antes desse jogo é ainda maior do que muita gente imaginava. Hoje a Neoquímica Arena vai ferver. O Corinthians entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Platense. Só que não é só mais um jogo. Existe pressão, existe expectativa, e existe uma chance gigantesca do Timão terminar essa fase como um dos times mais fortes da competição. E isso muda tudo nas oitavas. O Corinthians já garantiu a liderança do grupo, mas agora o objetivo é outro: buscar uma posição ainda melhor na classificação geral, porque isso pode decidir mando de campo mais pra frente, e Libertadores se ganha nos detalhes. Ainda mais quando a Neoquímica Arena vira um caldeirão. O clima hoje promete ser absurdo. Casa cheia, pressão da torcida, e um Corinthians tentando mostrar que realmente pode bater de frente com qualquer adversário da América do Sul. Só que antes da bola rolar, tem uma situação envolvendo Memphis que explodiu nos bastidores, e pouca gente percebeu o tamanho disso. Mas segura essa informação porque ela muda completamente a visão sobre o momento financeiro do clube. Primeiro vamos falar do jogo. A partida contra o Platense acontece hoje às 21h30 na Neoquímica Arena. E o torcedor terá várias formas de acompanhar. A transmissão será feita pela Globo na TV aberta. Também terá opção no streaming, além das tradicionais transmissões alternativas feitas por canais de torcedores no YouTube. Mas o ponto principal não é nem onde assistir. O problema é outro. O Corinthians entra em campo com obrigação. Porque quando o torcedor começa a acreditar, a pressão aumenta. E o time sabe disso. Ainda mais depois da vitória por 2-0 no primeiro confronto contra o Platense na Argentina. Agora a expectativa é repetir o desempenho dentro de casa. Só que existe um detalhe importante. A torcida não quer apenas vencer. A torcida quer convencer. Quer ver intensidade. Quer ver postura de favorito. Porque o Corinthians oscilou em alguns momentos da temporada. E a Libertadores virou praticamente a competição da esperança. Mas aí entra a primeira bomba dessa história. Enquanto o Corinthians joga uma partida importante dentro de campo, fora dele o clube já começa a fazer contas milionárias por causa de Memphis Depay. E quando os números apareceram, muita gente dentro do clube ficou surpresa. A FIFA vai pagar valores altíssimos aos clubes que tiverem jogadores convocados para a Copa do Mundo. E o Corinthians entrou nessa lista por causa de Memphis. Cada dia do jogador na competição representa dinheiro entrando nos cofres do clube. Dinheiro pesado. Só pela fase de grupos, o Corinthians já pode garantir aproximadamente R$670 mil. Agora presta atenção nisso. Isso é só o começo. Porque se a Holanda avançar até a final, o valor pode ultrapassar R$2 milhões. Sim, mais de 2 milhões. E é aqui que a situação começa a ficar ainda mais interessante, porque o Corinthians vive um momento financeiro extremamente delicado. Dívidas, pressão, cobranças, gastos altos, e qualquer entrada milionária muda completamente o cenário interno. Só que existe um detalhe que pouca gente comentou. O Corinthians também será remunerado pelo período de preparação da seleção holandesa. Ou seja, antes mesmo da Copa começar, mais dinheiro já entra na conta. E somando tudo, o valor pode ultrapassar números extremamente importantes para o caixa do clube. Agora vem a pergunta que divide a torcida. Esse dinheiro deve ser usado para pagar dívidas? Ou deve virar prioridade total na renovação de Memphis? Porque muita gente dentro da torcida já percebeu uma coisa. O Memphis virou muito maior do que apenas um jogador. Ele virou ativo financeiro, virou mídia, virou repercussão internacional. Virou imagem global pro Corinthians. E isso pesa demais. Mas calma, porque existe um outro detalhe nessa história que quase ninguém percebeu. Memphis será o único representante do Corinthians na Copa do Mundo. E isso aumenta ainda mais a exposição internacional do clube. O nome Corinthians vai aparecer em transmissões globais, em matérias internacionais, em debates esportivos fora do Brasil. E isso vale muito dinheiro no futebol moderno. Muito mais do que alguns torcedores imaginam. Só que enquanto toda essa projeção cresce, a cobrança também cresce junto. Porque agora o torcedor espera ainda mais dele. Espera decisão, espera protagonismo, espera liderança. E sabe o que aumenta ainda mais a pressão? O Corinthians começa a criar expectativa real na Libertadores. E quando a Fiel começa a acreditar, o peso da camisa fica ainda maior. Agora presta atenção nisso. Se o Corinthians termina essa fase com moral, e Memphis chega valorizado depois da Copa, o cenário do segundo semestre pode mudar completamente. Mas se vier eliminação precoce, pressão,
e crise financeira, toda essa expectativa vira cobrança instantânea. E é exatamente aí que o clima fica perigoso, porque o Corinthians parece estar caminhando entre dois extremos. Ou o clube embala de vez, ou a pressão explode de novo. E hoje pode ser um daqueles jogos que mudam completamente o ambiente. Porque Libertadores é emocional. Uma vitória forte hoje aumenta a confiança, aumenta a moral, aumenta a pressão nos adversários, e aumenta o sonho da torcida. Mas uma atuação ruim dentro de casa, em pleno caldeirão, pode trazer questionamentos pesados. E o elenco sabe disso. Agora chega no ponto mais importante. O Corinthians precisa entender que dinheiro entrando não resolve tudo sozinho, porque a torcida quer organização, quer planejamento, quer decisões inteligentes. O torcedor cansou de ver notícia de dívida toda semana, cansou de viver entre esperança e caos. E talvez esse seja o momento do clube começar a virar essa chave. Porque elenco o Corinthians tem, torcida o Corinthians sempre teve, pressão o Corinthians suporta como poucos clubes no mundo. O problema é transformar tudo isso em estabilidade. E hoje pode ser mais um passo nessa caminhada. A Neoquímica Arena vai pulsar, a Libertadores vai cobrar, e Memphis pode se tornar ainda mais importante financeiramente e esportivamente pro clube. Agora eu quero saber de você, fiel. Qual vai ser o placar de Corinthians e Platense? E se você fosse a diretoria, usaria essa grana do Memphis para pagar dívidas ou faria esforço total para renovar com ele? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião da torcida. E se você gosta de conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e com tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, se inscreve agora no canal, porque aqui a informação chega rápida, forte e sem filtro. Vai Corinthians!